Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Bolsonaro, né? Na quinta-feira, o Bolsonaro foi chamado a dar depoimento no caso do Eduardo Bolsonaro. Ele estava acusado de ser a pessoa que está financiando o Eduardo Bolsonaro, que está agindo contra o Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo para vocês, essa ação não tem nenhuma lógica, né? Isso foi para intimidar mesmo, só para intimidar o pessoal, né? E o Bolsonaro foi lá e falou, não, eu dei dinheiro para Eduardo Bolsonaro mesmo, mandei 2 milhões pro meu filho tá lá com família, com os netos e coisa e tal. 2 milhões de reais dá 350 mil dólares, nem é tanto dinheiro assim lá nos Estados Unidos, é um bom dinheiro, dá para você ficar um tempo lá, mas não é assim fortuna para ficar rico. 350 mil dólares você não compra nem apartamentinho lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar que você for. Então, ele depois, por 2 horas, ainda falou que não tem nada a ver com o caso da Zambelli, ele não tem nada a ver com isso. Enfim, deu o depoimento dele aqui. Agora, o que pode desdobrar esse tipo de coisa, né? Eu tô achando que o pessoal do STF chamou ele convocou ele aqui, é aquilo que eu falo para vocês, o sonho do pessoal do STF é que o Jair Bolsonaro fuja do Brasil. Porque, de novo, eles sabem que prender o Bolsonaro vai ser uma dor de cabeça para eles. E se o Bolsonaro fugir do Brasil, como fez a Zambelli, ele vai estar confessando a culpa. Não, realmente, é uma certa uma confissão de culpa. Tudo isso que o STF está fazendo é para culpar Bolsonaro, é para tentar afastar o eleitor do Bolsonaro. Ele fugindo também, ele não vai conseguir se candidatar aqui no Brasil, então seria o ideal para eles. Eles fizeram essa convocação, provavelmente vão chamar ele também para ouvir ele no caso da Zambelli, sendo que ele já falou que tinha que falar, não tem nada a ver com o caso da Zambelli, não sei, não conheço, não tem nada a ver com ela, né? Ou seja, mas é provável que chamem ele também para depor nesse caso. Por quê? Porque eles querem ameaçar, eles querem deixar ele preocupado. Será que a gente vai te prender? Será que vão prender? Não vão prender? Não sei o que lá. Por quê? Porque o que eles querem é que ele fuja, mas ele não vai fazer isso, ele está já certo desse negócio. E tem gente falando também sobre 2 outros assuntos que a gente vai tratar aqui. Na semana que vem tem um depoimento dele no caso do, entre aspas, inquérito do golpe, né? Vai ser na semana que vem, e ele convidou a galera para assistir, porque deve ser legal, vai ser ao vivo, vamos ver se a gente assiste o depoimento do Bolsonaro, né? E o segundo ponto é que eles estão querendo agora que o Eduardo Bolsonaro retome o trabalho como deputado à distância, ou seja, ele continuaria como deputado participando à distância devido a risco à integridade física dele. Será que é possível isso? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Prepare a Bunda, o barbeiro do Peter está passando fome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro disse na entrevista, não teve nada demais, que mandou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro ficar lá nos Estados Unidos, né? E isso não é tanto dinheiro assim, 350 mil dólares não é tanto dinheiro assim. Ele falou que o dinheiro que ele mandou foi daquele Pix que a gente fez por conta das multas de máscara. Eu fico imaginando, cara, esse pessoal deve se doer muito com isso, né? Porque eles queriam sacanear o Bolsonaro. Não, porque vão aplicar multa porque ele não usou máscara na pandemia. Que absurdo, vou botar uma multa altíssima, 1 milhão de reais de multa. Aí o Bolsonaro pede um Pix, todo mundo mandou Pix pro cara, 17 milhões de reais de Pix mandado pro Bolsonaro. Ou seja, ele tá com dinheiro tranquilo por conta disso, né? E 2 milhões, como eu falei, não é tanto dinheiro assim para manter o Eduardo lá. Eu tenho certeza que se perguntar para os enviadores de Pix dele, ele concorda com esse uso do dinheiro do Pix, né? Pois bem, ele deu essa declaração. É lógico que a imprensa está reforçando 2 milhões, porque parece muito dinheiro, né? O Bolsonaro tem 2 milhões para mandar. Não, a gente já sabe, ele tem 17 milhões, a gente mandou via Pix, o pessoal fez Pix, mandou dinheiro para ele tem esse dinheiro lá, tranquilo de mandar, né? Aqui, ó, e ele falou que, segundo o ex-presidente, o dinheiro foi enviado para que o filho não passasse necessidade em solo americano, o que é correto. Vocês sabem que lá atrás eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais e eu botei 2 milhões de reais na conta dele. Lá fora tudo é mais caro, tem 2 netos, um de 4 anos de idade e outro de 1 ano de idade, e eu não quero que ele passe necessidade. Está perfeitamente correto isso. E como eu disse para vocês, 350 mil dólares é um bom dinheiro, tá? Assim, se você ficar de aluguel ou se você já tiver a casa de alguém que você possa ficar lá, é relativamente tranquilo, porque né, o caro lá é imóvel, o imóvel lá é bem caro. Mas fora isso, as coisas são caras lá também, né? Tudo lá é muito mais caro, né? Enfim, ele está certo nisso daqui, 350 mil dólares não é tanto dinheiro assim. E ele diz que tem orgulho do que o Eduardo tem feito, mas que ele está fazendo porque ele quer e não tem nada de ilegal.
Outra coisa que ele levantou aqui foi isso. Aliás, o pessoal aqui não ressalta isso, mas o pessoal viu aqui que o Bolsonaro lembrou que se isso é crime, tem que ir atrás da turma toda da esquerda. O PT rodou o mundo dizendo que a justiça no Brasil era parcial. Ué, por que o Eduardo Bolsonaro agora ter ido lá nos Estados Unidos dizer que a justiça é parcial? Ah, agora não pode, agora é crime, agora é proibido, não sei o que lá. Sendo que, se o governo americano realmente concordou com o Eduardo Bolsonaro e considerou que a justiça aqui é parcial, isso, na verdade, é um ponto a favor do Eduardo Bolsonaro. Ele não está atrapalhando o Brasil, ele está ajudando o Brasil, né? Ajudando o Brasil a se livrar do tirano Alexandre de Moraes. É isso que está acontecendo. Enfim, no caso da Zambelli, ele disse que não tem nada a ver com ela, então tá aqui, ó. Eu botei 2 milhões na conta dele, lá fora tudo mais caro, essa parte a gente já falou, nem é tanto dinheiro, né? São 350 mil dólares, e eu concordo, mas o bem-estar dele, graças a Deus, eu tive de depositar esse dinheiro e coisa e tal. A oitiva durou 2 horas, o montante veio dos 17 milhões que ele recebeu de apoio de Pix em 2023. Eu não sei quanto é que será que ele recebeu agora, porque ele recebeu mais uma bolada agora, né? O ex-presidente também aproveitou para defender o filho e dizer que ele não está fazendo nenhum trabalho de lobby no exterior. Não é lobby, são fatos que atentam contra os direitos humanos e a liberdade de expressão. O trabalho que ele faz lá fora é por democracia no Brasil. E, de novo, ele ressaltou aqui, é lógico que o Globo não ia falar isso, o PT rodou o mundo dizendo que tinha problema na justiça do Brasil. Por que isso agora virou crime, né? A investigação, Bolsonaro foi citado como beneficiário direto das ações do filho, por ter declarado que seria o responsável financeiro pela estadia dele. O ex-presidente confirmou essa situação aos investigadores. Perguntado se as ações de Eduardo tinham a finalidade de beneficiar sua situação jurídica no processo de tentativa de golpe ou de influenciar investigações em curso, Bolsonaro também negou. Ou seja, não tem nada a ver. O objetivo é fazer justiça. Se vai influenciar alguma coisa, não vai, né? E ele falou sobre o encontro que teve com o Ricardo Pitta no dia 6 de maio. Ele disse que foi uma conversa de teor reservado. Não falou o que tinha que falar, não falou mais nada. É isso daí, ele não é obrigado a falar nada nisso daí, né? O advogado, o Paulo Bueno, frisou que as eventuais sanções por parte do governo Trump podem ser aplicadas por outros motivos, que não têm nenhuma relação com o processo do golpe, como, por exemplo, o bloqueio de contas da rede social X. Na verdade, esse é o motivo do Trump, né? O Trump, essas ações que o Trump está tomando lá tem em vista principalmente o bloqueio do X, a Trump Media, né? E o Rumble, né? Que são as empresas americanas que foram afetadas pelo Alexandre de Moraes. E, além disso, ele disse aqui que no caso do encontro com o Ricardo Pitta, questionado sobre o teor, o presidente não detalhou a conversa e afirmou que foi uma conversa de teor reservado. Ou seja, uma boa coisa, não entregou nada para o pessoal lá sobre isso, né? Enfim, sobre a Carla Zambelli, ele falou que não tem nada a ver com a situação da Carla Zambelli, eles já estão meio separados há algum tempo, não tem relação, o Bolsonaro e a parlamentar estão com relação estremecida desde a eleição de 2022 por conta do episódio dela sacar uma arma às vésperas da eleição e dar tiro pro alto, uma coisa que, cara, qualquer pessoa que tem arma sabe que isso não é uma coisa leve de fazer, isso não é uma coisa que você faz porque o cara tava te incomodando, o cara te incomodando, você sai, pô, né? Véspera de eleição, fazer isso, cara, não tem... Eu tenho que me convencer que foi sem querer que ela fez isso, não, ela estava chateada, não foi de propósito, ela não fez isso para sacanear o Bolsonaro, e o Bolsonaro também acho que tem esse mesmo problema que eu, de ter dúvidas. O que aconteceu naquele dia, por que a Carla Zambelli resolveu atrapalhar a eleição do Bolsonaro com uma lambança desse tamanho, né? Enfim, vai ter esse depoimento na semana que vem, e o Bolsonaro falou pra gente assistir que vai ser legal. Vamos ver o que vai ter nesse depoimento, né? Outra coisa interessante com relação ao Eduardo Bolsonaro, um deputado, o Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, quer que o presidente da Câmara autorize o congressista a participar das sessões à distância enquanto houver risco à sua liberdade pessoal. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro poderia continuar nos Estados Unidos e continuar com o mandato de deputado dele, né, participando das sessões à distância, né? Eu não sei qual é a viabilidade disso, teria que dar uma olhada no Estatuto da Câmara, como é que funciona isso daí, mas justamente eu acho uma coisa positiva isso daí, seria interessante esse negócio. Vamos ver se isso vai ter sequência lá com o Hugo Mota, né? Eu espero que sim.